crítica forte, porque, na verdade, eu tenho disciplina, preciso melhorar ela, eu tenho perseverança, isso é certo que eu tenho. O que eu preciso ajustar, que é isso que eu não que está faltando, é a constância, sabe? Você começar e você ir até você concluir o seu objetivo. Sim. E aprender a ser flexível no sentido de não ter que fazer exatamente como eu planejei e de repente, assim, jogo tudo pro ar se um detalhezinho não deu certo. Então, assim, foi o grande lance, assim, para descobrir com esse trabalho. Agradeço muito, foi muito legal mesmo. Que joia. Muito organizado, assim, com o material, assim, que muito claro, tudo pra gente entender bem, né? Eu tentei traduzir, né? Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, né? Traduzir uma coisa complexa de uma maneira, trazer uma coisa complexa de uma maneira mais simples, né? Então, quando a gente pode fazer isso, né? É muito usar esse meu talento, né? Uma coisa que eu tenho um ponto forte meu, usar a favor, né? Do meu trabalho, a favor das pessoas, né? E é por isso é uma das coisas que eu falo, né? Às vezes a gente passa muito tempo, né? Buscando trabalhar nossos pontos fracos, aquilo que a gente vai mal, aquilo que a gente não é bom, isso, aquilo, e a gente fica nesse auto-julgamento, nessa autodestruição, né? Falando, nossa, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu preciso melhorar aí. E a vida inteira tem um monte de gente para botar dedo na tua cara falando que você não é bom nisso, naquilo. E aí, quando a gente passa a focar no seu ponto forte, naquilo que você é bom, né? Isso fica muito, muda o jogo, né? Você muda o jogo por quê? Porque você não fica preso naquilo que é difícil, né? Porque realmente, para você mudar um ponto fraco, é trabalhoso. Não é assim, e agora é mágica, tudo está resolvido num passe de mágica. Isso aí não funciona, não é assim. Mas para você mudar, né, com a constância, para você mudar essas questões, uma dica, né, que eu dou e que a psicologia positiva ela ajuda é você começar pequeno e depois ir aumentando o círculo, né? Então, você quando começa pequeno, aí você domina aquela situação e aí depois você vai aumentando o próximo passo. Então, eu trouxe 15 técnicas, né? 15 dias diferentes, 15 técnicas diferentes. Ok, começa fazendo uma, todo dia. Todo dia você faz uma. Aquela lá consolidou, aí você passa para a próxima, vai fazendo a outra e vai aumentando. Então, assim, a mesma coisa com os hábitos, né, que a gente quer mudar. Eu quero mudar um hábito, como é que eu faço? Começa trabalhando, né, esse hábito numa esfera menor, depois você vai ampliando essa mudança. Porque senão é aquela coisa, né, igual você falou de emagrecimento. Emagrecer é assim, né, a gente às vezes começa lá uma dieta, começa algo e aí fala assim, nossa, mas eu quero emagrecer, sei lá, 20 quilos. E aí, mas, nossa, 20 quilos é muito difícil, então a pessoa nem começa, né? Então, é a mesma coisa, eu quero juntar dinheiro para ir para a Europa. Aí, nossa, mas quanto você precisa? Eu quero 15 mil dólares, 1.000 euros, sei lá, para passar um mês na Europa e tal, não sei o quê. Ok. Então, o que acontece? Só 15 mil euros é dinheiro para burro, né? E aí, o que eu faço? Em vez de eu juntar, eu vou no supermercado lá, aí eu começo a falar assim, nossa, mas eu queria tanto ir para a Europa, mas como eu não vou para a Europa, não tem como dinheiro para ir para a Europa, aí eu vou comprar essa revistinha aqui que fica lá na beira do caixa, aquele chocolatinho, aquela não sei o quê. Quando você vê, você gastou 100, 200 reais ali com bobagem, que você não precisa, e você está 200 reais mais longe da sua viagem. É verdade. Né? Então, é aquela coisa, comece com pequenos passos que você vai evoluindo, né? E esse acompanhamento, né? Quando você faz a constelação, a gente também começa a perceber o porquê que a gente se sabota, né? Qual é o lado nosso que ganha com tudo isso, né? Entender a nossa função na vida, entender o nosso para quê. Para que eu faço isso? Para que esse sabotador? Porque tudo que acontece dentro da gente tem uma função.
E quando a gente entende a função daquilo, nossa, aí fica muito mais simples, né? Aí você para de brigar com as coisas e aquilo vira um aliado seu, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos assim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O pessoal está entrando. Enquanto o pessoal está entrando aqui, eu vou cumprimentar aí a Eriquinha, que chegou aqui também, a Rosana, que entrou. Entrou mais uma Rosana, já saiu também, está chegando aí. Oi, Érica, tudo bem? Boa noite. E você? Muito Boa bom. noite, pessoal. Que bom. Boa noite. Que bom ter você aqui. Vou desligar aqui o áudio. Tá bom, Eliana. Obrigada. E aí, Eriquinha, tudo bem? Tudo bem, e você, tio? Tudo jóia. Desculpe. Vamos lá. Vamos. Aqui ouvindo Oi? o ponto de vista da Eliana, ela sempre coloca bastante as experiências dela. Sim, é muito legal. É muito legal o grupo por causa disso, né? A gente vai participando e vai vendo que às vezes a nossa dificuldade também é a dificuldade do outro e a gente vai se somando e vai se... Né? Uma das coisas que o Martin Seligman fala, né? É que quando a gente tem um grupo que é o engajamento, né? É um dos pilares da psicologia positiva. Então, quando a gente tem um grupo unido na mesma direção, no mesmo objetivo, isso promove o engajamento. E aí, quando você sente que você não está sozinho, que você faz parte de um grupo, isso tudo, né? E você pode usar, né, o seu talento, as suas forças aí em direção àquilo que você quer. Nossa, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Bom, mas seja bem-vinda aí mais uma vez. Então, hoje eu preparei aqui uma live rápida para a gente falar sobre as dúvidas, né? Tirar as dúvidas aí do questionário. E o pessoal, eu pedi para vocês preencherem o questionário e muitas pessoas aí preencheram, e para vocês perceberem aí, né, justamente isso, né, que a gente às vezes não está sozinho, né? Olha, 69,2% das pessoas que preencheram o questionário relataram que sente que precisa mudar a questão de medos, dificuldades e inseguranças. Olha, mais de 50, quase 70% das pessoas relatam que têm dificuldades aí, medos, dificuldades, inseguranças que precisam mudar. 30% das pessoas, 30,8% das pessoas relatam que precisam mudar a parte profissional. 38,5% das pessoas falam que precisam mudar a questão do relacionamento, né? Relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, relacionamento com as pessoas. E 23%, 26,9%, quase 27%, a área familiar, e 23% relatam que precisam mudar a parte financeira. Então, vocês veem que esses temas aí, né, estão muito presentes aí no dia a dia, né, os traumas, as dificuldades, os medos, inseguranças, a parte profissional, a parte de relacionamentos, a parte financeira e a parte familiar. E aí eu deixei um campo em aberto lá para as pessoas, né? Quem queria colocar aí as suas dúvidas, eu coloquei lá uma pergunta. Bom, se você me encontrasse ao vivo, né, me conhecesse pessoalmente, o que você iria me perguntar, né? E algumas pessoas colocaram coisas muito bacanas, deixaram mensagens, e aí eu quero agradecer a todos vocês aí que deixaram mensagens, e algumas pessoas colocaram dúvidas, né? Colocaram que tinham dúvidas. Então, eu estou aqui, fiz essa live aí também para responder essas dúvidas. Então, a dúvida, uma primeira pessoa escreveu lá, pode me ajudar mais? Eu digo que sim, né? Posso ajudar sim. E como eu posso ajudar? Eu posso ajudar se você fizer uma constelação, né? Tudo isso que a gente já trabalhou até aqui, né? Como o pessoal já está relatando aí, Eliana, a Érica, o Lindomar, a Sandra. Oi lá, Marli, seja bem-vinda. Então, todo mundo aí que está relatando que com esse desafio, né? E vários depoimentos aí também no pessoal do grupo, e também que me mandam no privado, falam como foi importante, né, essa evolução, essa escalada aí ao longo do desafio Positividade com Atitude. Agora, para a gente poder entrar mais, né, ajudar mais, a gente precisa de entrar em algumas questões que talvez num grupo assim como esse a gente fica um pouco mais difícil da gente trabalhar, né? Então, é importante você, né, marcar uma constelação
porque aí eu posso entender especificamente sua questão e aí eu posso sim te ajudar mais aí, avançar mais aí, entendendo aquilo que pega aí na sua vida para a gente poder trabalhar, tá? Tem uma outra pergunta aqui, falando assim, tenho dificuldade em perdoar, como devo agir? Essa questão do perdão, ela surgiu várias vezes aqui, né, no nosso desafio. Nós tivemos um dia para trabalhar sobre o perdão, e aí teve mais duas perguntas que falou algo parecido, assim, né, que era como exercitar o perdão a si mesmo e como amar ao próximo, derrubando os traumas, né? Como amar a si próprio, né? Como amar a si próprio, derrubando os traumas. Ok, então vamos lá, né? O perdão, ele tem a ver com aquilo que eu trouxe no desafio, que é você se desconectar dessa dor. Você, quando perdoa o outro, você se desliga daquele evento, daquela situação traumática, e você pode avançar para a sua vida, porque é assim, né? Em geral, né? Eu não perdoo fulano que me fez mal. Fulano não está nem aí para você, né? Essa é a grande verdade, né? Porque, na verdade, é a gente que está preso nisso, o outro nem sabe que você está com problema com ele, isso, aquilo. Então, quando a gente decide, a gente escolhe, toma essa decisão de perdoar, né, a gente consegue se desconectar dessa dor e avançar. Esse é um primeiro ponto, né? Agora, e o perdão para si mesmo, né? Como amar a si próprio? Então, essas duas perguntas aí me chamou bastante atenção e aí eu decidi trazer aí algumas reflexões, né? Primeiro ponto é assim, para que você está se destruindo até hoje? Qual é para que você precisa se destruir, né, a vida inteira? Porque quem não perdoa a si mesmo está se autoflagelando, né? Tá lá, pega lá o chicotinho e fica lá se automutilando, se autodestruindo, né? Então, às vezes eu fui bem treinado para isso, né? Às vezes eu aprendi que eu não sou bom o suficiente. Às vezes eu aprendi lá na minha infância que né, depois nós vamos falar lá na frente, tem a crença do não merecimento, né? Eu não mereço ser feliz, eu não mereço. Mas tem gente que às vezes colocou tanto na cabeça que não um sentimento de menos-valia, que não vale nada, que não é bom o suficiente. E aí a gente cresce e leva isso ao longo da nossa vida. E isso daí é um negócio que destrói, né? Você olha muitas vezes para a pessoa e ela não tem brilho, né? Ela perde o brilho, né, da vida. E trabalhar esse perdão a si mesmo é voltar para o brilho, é voltar para a vida, voltar a brilhar. Porque se você está aqui, você tem uma função nessa vida. Tem uma voz aí que é só sua. Tem algo que você nasceu para trazer aí para a humanidade. E se você não fizer isso, se você perder a sua vida se julgando, se destruindo, o que vai acontecer? Você não vai fazer aquilo que você veio fazer. E esse mundo vai ficar mais pobre porque vai faltar a sua mensagem. Então, antes de parar, né, antes de continuar, né, essa questão, eu quero que você pare e pense, né, no seu propósito, para que você veio. Mais uma vez, vou trazer a constelação aqui como um ponto de virada aí, né? Quando a gente entende o nosso papel na vida, a gente consegue se perdoar essas questões que foram traumáticas no passado, se perdoar, né? Às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente erra e está tudo bem, né? A gente mesmo aqui no grupo nós tivemos aí momentos em que as pessoas erraram, eu errei, e está tudo bem, né? Então, se eu ficar me destruindo, eu vou perder, né, a minha energia e vou deixar de entregar o meu melhor para você. Então, quando eu posso fazer isso, quando eu posso me desconectar dessa dor, né, desse momento e passar de fase, realmente é você passar de fase, né? Você avança e vai passando de fase. Tá? Eu estou
olhando para duas câmeras aqui, então, hora eu vou estar olhando para cá, hora eu vou estar olhando para cá, mas é porque eu estou trabalhando aqui com duas câmeras aqui também, tá, gente? Então, vocês não estranham se eu estiver olhando para um outro lado aqui, não, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Para uma mudança efetiva de mindset, existe um tempo de repetição desses desafios, né? Após o término de 15 dias, é produtivo repetir os mesmos desafios pelos próximos meses ou incluir novos desafios? Essa é uma pergunta que deixaram, né? Teve também uma outra pergunta nessa linha, que é assim: será que eu consigo manter o que tenho conquistado, pensamentos positivos e calma? Eu digo que sim, né? Aquilo que eu estava conversando com a Eliana agora há pouco. A gente, quando vai trabalhando, né, esses desafios, esses 15 dias, eles são bem intensos, né? Então, você vai fazendo várias modificações ao longo dos dias, né, ao longo dos desafios, e isso faz com que você vá se transformando. Leandro, mas e depois? Depois, o que é a tendência do seu cérebro? A tendência do seu cérebro é voltar para tem um pesquisador que chama Kahneman, ele ganhou o prêmio Nobel. Ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, tem um livro que chama Rápido e Devagar. Ele fala muito sobre o viés da mente, né? Esse é um livro, acho que dessa grossura, assim, quase maior do que uma Bíblia, assim. É um livro que é fantástico. E esse livro, ele mostra aí que o cérebro, ele funciona, ele precisa automatizar algumas coisas. E enquanto você tem um hábito, né, que você faz isso ao longo de muitos dias, é como se você tivesse um caminho neural criado para funcionar daquele jeito. Aí o seu cérebro, ele não precisa, ele não tem resistência para passar por lá, é fácil. Então, é fácil você não fazer esses desafios, é fácil você continuar do mesmo jeito. Então, durante um certo tempo, a gente precisa de colocar uma intenção positiva, facilitar o acesso para que a gente consiga praticando esses hábitos ao longo dos dias. Até quando, Leandro? Até isso virar um novo hábito, até criar uma nova sinapse e vai criar um outro caminho que também, além daquele caminho que você já tem, você vai ter um outro caminho. E aí todo dia você vai escolher, ok, eu vou pelo caminho mais, né, que não me leva ao sucesso, ou eu vou ao caminho que leva ao sucesso, que é a positividade e tudo mais. Então, a gente consegue, fazendo esse empilhamento de hábitos, a gente consegue mudar a mentalidade, o mindset que a gente chama, né? Então, com essas técnicas, com a prática contínua, você pode fazer isso, se tornar um hábito, sim. Leandro, mas que mais? Por que eu me saboto? Toda vez que eu começo alguma coisa, eu me saboto. Então, talvez é um ponto importante para a gente olhar também na constelação. Por quê? Se você não faz aquilo que você precisa fazer, tem uma função. Para que você não faz aquilo? Então, a gente pode entender qual é a função do perfeccionismo, qual é a função da procrastinação na sua vida, qual é a função do medo na sua vida. Tudo isso tem uma função. E quando a gente entende a função, a gente traz para o consciente, isso deixa de ser automático, isso deixa de ficar lá no subconsciente, a gente é guiado pelo subconsciente. E aí, quando a gente traz para o consciente, isso aí a gente consegue tomar a decisão na hora certa. Então, a gente consegue sim mudar isso, né, através da constelação. Casamento e família. Teve uma pessoa que só escreveu isso, então eu vou trazer, né, duas, né, outras pessoas que escreveram aqui, uma sobre casamento e outra sobre família. Primeira escreveu sobre família. Ela falou assim: é possível, como fazer para lidar com tanto ódio em um filho? Né? Essa foi uma pergunta aqui que colocaram aqui. Como fazer para lidar com tanto ódio em um filho? Eu não entendi aí a pergunta, né? Não estava muito claro aqui se esse filho odeia a pessoa que escreveu, se odeia uma outra pessoa, né? Então, quem que ele odeia? Ele odeia você ou ele odeia uma outra pessoa especificamente? E a pergunta é assim, né? Qual é a função desse filho na família? Né?
qual é a função desse filho na família? Por exemplo, ele odeia a minha esposa, né? Então, ok. Ou ele odeia meu marido. Então, tá. Então, se você é o pai ou a mãe desse filho, você precisa fazer a sua parte. Então, quando você faz a sua parte, mesmo que ele odeie a outra pessoa, você vai trazer o quê? A função saudável. Mas o outro não faz, Leandro, não faz a parte dele. Aí é um problema do outro, né? A gente só cuida dos nossos, da nossa parte. A gente só cuida daquilo, da nossa função. E aí tem uma outra coisa também que me vem aqui, assim, isso é forte que eu vou falar para vocês, tá? Mas é assim, quando a gente fala de pais e relação de pais e filhos, tá? Então vamos falar assim, ó, pais e filhos crianças, tá? Então a obrigação dos pais é cuidar dos filhos, é obrigação. E o filho deve o quê para o pai e para a mãe? Deve nada. O filho não é obrigado, mas meu filho não me ama, ele tem que me amar, ele tem que fazer isso, porque eu fiz tudo para ele. Não, isso não é função de filho. Filho não é para isso. Se você teve filho para te amar, aí tem alguma coisa errada que você precisa olhar numa constelação, sim. Porque aí você está colocando esse filho numa função que não é dele. Provavelmente de algum vazio que ele que você tem na sua vida e que ele está exercendo. Virou um tapa-buraco. Aí, se foi isso, aí é lógico que ele vai ficar com ódio de você ou de quem ele odeia aí. Então, por isso que eu falo, na constelação a gente consegue abrir mais esse campo olhando para as funções, olhando para que esse filho odeia essa pessoa, qual é a função dele nessa família, qual é a função do outro. Então, quando você está na sua função e você faz a sua parte, se você é mãe ou pai, faça a sua parte. Mas Leandro, ele odeia o outro, o meu marido, ou odeia minha esposa. Não tem problema. Você fazendo a sua parte, você vai trazer o saudável. Se o outro trouxer o saudável, beleza. Agora, lembrando, um filho não precisa de dar nada para os pais, tá? Também o filho, eu gosto de falar, né? Filho deve respeito e gratidão para os pais, né? Agora, eu tive um filho e ele não me dá aquilo que eu dei para ele. Ele não tem que dar para você, ele tem que dar para os filhos dele. Por quê? A gente recebe o amor de quem vem antes, né? A gente recebe. Quando eu sou criança, minha mãe cuidou de mim. Ela cuidou de mim de graça, né? Eu não dei nada para ela cuidar de mim. Ok, eu recebo da minha mãe e aí eu vou passar isso. Eu recebi da vida e aí eu vou passar para onde? Vou passar para a vida, para os meus filhos, através do meu trabalho, vou passar para as pessoas que eu me relaciono, vou passar para frente. Agora, se eu tenho que ficar devolvendo esse amor, então aí começa a criar um emaranhamento que a gente chama. Então isso dá um problema sério, inclusive para comprometer aí as próximas gerações aí da sua família. Então, assim, esse é um tema bem complexo, esse é um tema bem profundo, que eu sugiro aí que você trabalhe isso, traga isso daí numa constelação, porque isso pode trazer mais luz aí para esse ponto, mostrar para que esse filho está fazendo isso. Às vezes esse ódio desse filho é um pedido de ajuda. O que ele precisa, né, que você veja. Outra coisa também que às vezes a gente vê numa constelação, nessas questões de relacionamentos complicados, às vezes ele está identificado com algum excluído. Então, isso é um ponto muito importante também para a gente entender. Quando existe uma exclusão na família, né, em alguma geração do passado, essa pessoa que foi excluída, às vezes ela tem um ódio muito grande, e aí às vezes esse filho, essa geração mais nova, ela por amor ao excluído, né, ela pega esse ódio para ela. E aí ela começa a odiar alguém no sistema. Para quê? Para que a gente possa olhar para aquele excluído. Então, quando a gente inclui os excluídos, isso também a gente consegue trabalhar essa questão de relacionamentos difíceis, tá? Destinos difíceis e tudo mais. Então, isso é um outro ponto importante que a gente consegue ver na constelação também.
Temos aí uma outra pergunta de família, né? Família não, não, agora é de casamento. É possível mudar e ser feliz no relacionamento a dois, Leandro? O que fazer para dar certo? Ou se é possível, eu constelo casais aqui, trabalho pessoas que querem melhorar os seus relacionamentos, melhorar na sua vida, e é possível sim, desde que se trabalhe as funções aí de cada um. O pessoal que está chegando, eu quero dizer que sejam muito bem-vindos aí, a Sônia, a Luciana, tem bastante gente aí chegando, então sejam muito bem-vindos aí todos vocês, tá bom? Um abraço. Então, eu estou falando aqui, né, a pergunta, estou respondendo algumas questões aqui do questionário, então teve uma questão assim, é possível mudar e ser feliz no relacionamento a dois? O que fazer para dar certo? Sim, é possível. Um relacionamento, ele envolve vários fatores, né? Então, existem alguns pilares aí para um relacionamento saudável. Um deles é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, eu dou algo para a relação, aí o outro fica em débito. Aí o que ele faz? Ele dá algo para a relação e dá mais um pouquinho, que aí agora esse aqui está em débito. Então, quando cada um vai fazendo algo para a relação, essa relação só cresce. Né? Então, assim, é possível mudar e ser feliz no relacionamento a dois? Provavelmente esse relacionamento ele não está acontecendo, né? Existe aí, quando eu olho, né, eu sinto a sua pergunta e eu sinto nesse comentário, eu sinto que existe uma divergência, né? É como se cada um estivesse olhando para uma direção, né? Isso também é um outro pilar importante, né? Olhar na mesma direção. Outra coisa importante que a gente consegue trabalhar isso na constelação é o papel de cada um, né? Então, relacionamento, a gente está falando de iguais, né? Então, diferente lá de pais e filhos, que os pais são grandes, os filhos são pequenos, quando a gente fala de pais e filhos pequenos, né? Lembrando disso. Voltando lá naquela questão da família, né? Com pais e filhos adultos, a relação é outra, tá? Relação de igual entre igual. Eu faço algo para a relação, o outro faz algo para a relação e equilibra. Agora, se ficar trabalhando, né, naquela relação de pais e filhos, se esse filho for adulto, aí muda a figura, tá? Então, se o pai e filho for adulto, aí é uma relação entre iguais. Aí a gente precisa trabalhar isso numa relação diferente, tá? É uma função diferente. Eu posso falar disso daí mais para frente. Mas voltando para o casamento. Casamento é assim, relação entre iguais, é uma dinâmica entre... como iguais, Leandro? É a igualdade que deve prevalecer. Então, assim, não pode ser um maior do que o outro. Se a função dele é cuidar de mim, Leandro. Eu casei porque ela precisa fazer as coisas para mim. Então, começa a existir um desequilíbrio nessa relação. E se tem um desequilíbrio nessa relação, o relacionamento ele não pulsa. Lembrando, né, gente, tudo na vida precisa pulsar. O coração seu, quando está batendo, ele está lá pulsando, ele pulsa, isso significa que você tem vida, né? O seu pulmão, se você está pulsando, a respiração, né? Inspiro, respiro. Inspiro, expiro. Tudo isso, esse pulsar do pulmão, indica que você também está vivo. A mesma coisa no relacionamento. Se é um relacionamento que ele está pulsando, ele tem a área de relacionamento e a área de individualidade. A área de relacionamento, a área de individualidade. A gente trabalha tudo isso nas constelações. Por quê? Porque esse relacionamento ele precisa pulsar para poder ter um relacionamento saudável e feliz a dois. Outra coisa importante também, né, que a gente já falou, nós estamos olhando para a mesma direção, são dois diferentes, cada um pega o melhor da sua família e forma uma família ainda melhor, né? Então entra aqui um terceiro papel que é a sexualidade, né? Sexualidade ela vai unir esse casal. E sexualidade não é só sexo, tá? Sexualidade é o maior impulso de vida, é aquele tesão que a gente tem de acordar de manhã e de ir para a vida, de ir fazer as coisas que a gente precisa fazer.
é trazer, né, se desconectar dos problemas da nossa família de origem e trazer, né, os pais para dentro do coração, e isso faz com que a gente seja impulsionado para ir para a vida. E quando a gente é impulsionado para ir para a vida, aí sim a gente consegue olhar na mesma direção, e aí fortalecendo essa nova relação, e fortalecendo essa nova relação, a gente consegue ir juntos aí para o mesmo propósito, para o mesmo caminho. Então, é possível mudar e ser feliz no relacionamento a dois? Sim, sim, sim. Eu trabalho isso há alguns anos e eu vejo relacionamentos que, quando um começa uma mudança, o outro ele começa a perceber, né? Falar, uai, tem alguma coisa diferente, ou eu vou acompanhar ou eu vou ficar para trás. Então, sim, você pode ser agente de mudança no seu relacionamento, e quando você é agente de mudança no seu relacionamento, a outra pessoa, ela avança junto com você, tá bom? Então, esse é um outro ponto. Tem uma outra pergunta aqui, se alguém tiver dúvidas aí, gente, vocês anotem as dúvidas aí que eu vou responder todas aí no final, tá? E é possível superar crenças, né? Então, ele falou assim, é possível superar crenças o sentimento de não merecimento e de menos-valia. Eu até comentei isso agora há pouco, né? Mas antes aí, anteriormente, esse sentimento, né, de não merecimento, de menos-valia, ele vem de você entender o para que você veio aqui, né? Para que você nasceu, né? Quando a gente fala de menos-valia, de desequilíbrio, de não merecimento, eu estou falando de desequilíbrio. Então, existe um desequilíbrio, muitas vezes, nessa função. Então, muitas vezes a pessoa dá demais, né? Ela faz pelo outro, mas ela não sente que ela é correspondida. Então, isso vem um sentimento que eu preciso fazer mais, cada vez mais, eu preciso cada vez mais cuidar do outro, porque assim, senão, para ser visto, para ser olhado, para ser trabalhado. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Isso daí vem lá da nossa criança interior, das nossas dificuldades, aí, lá da nossa infância, e aí a gente sim pode trabalhar isso para superar essa crença de não merecimento, de menos-valia. Tá? Tem uma outra coisa importante, né, muitas vezes, que eu vejo nessas situações, assim, né? Para que a pessoa faz pelo outro, né? Então, às vezes ela tem esse sentimento, né, de menos-valia, às vezes de autoestima baixa, né? Até assim, é como se fosse uma dependência emocional do outro. Então, é aquelas coisas assim, se meu marido está bem, eu estou feliz. Se ele está mal, eu estou mal. Se a minha família está bem, meu pai está bem, minha mãe está bem, eu estou feliz. Se eles estão ruins, eu estou mal. Então, aí começa a criar uma codependência. É como se a gente ficasse lá emaranhado nos problemas do outro e a gente não conseguisse se libertar do outro, né? A gente fica dependente emocional do outro, da felicidade do outro. Só que aí o outro é como se a gente pegasse o carro da nossa vida e desse na mão do outro. Isso é péssimo, né? Isso daí é uma coisa que, se cada um guiar o seu carro da vida, já vai ser muito bom. Mas quando você coloca o teu carro, a tua felicidade, tudo isso na mão do outro, aí isso é desastre na certa, tá? Então, quando a gente está falando, né, de ajudar os outros, eu gosto de trazer muito a questão do triângulo dramático, né, nessa função. Então, muitas vezes a pessoa que sente que ela não merece, né, que ela tem menos-valia, que ela não tem muita autoestima, né, e tal, então ela sente que eu preciso fazer pelo outro, eu preciso cuidar do outro, e às vezes ela entra numa posição de salvador. Quando você entra nessa posição de salvador, isso daqui, o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra nessa função de salvador para quê? Para ganhar um elogio, para ganhar um cuidado, um carinho, um reconhecimento, um amor, que ela não ganhou lá na vida dela, na infância dela, e aí ela vai entrar nessa relação. Às vezes ela vai fazer isso no casamento, às vezes ela vai fazer isso no trabalho, às vezes ela vai fazer isso em diversos momentos aí da vida. E aí, quando ela está dando, né, para o outro,
ela dá demais, ela entra na função de salvador do outro. E quando você está na função de salvador do outro, o que acontece? Essa pessoa que está aqui embaixo, ela começa a virar vítima. E a vítima, gente, ela é como se fosse uma criança que como se fosse um saco sem fundo. Você faz por ela e nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque você entra numa função de mãe e ela entra numa função de filho. E de filho ou filha. Então, voltando lá naquela história do filho ou filha, o que um filho dá para a mãe? Nada. Xixi, cocô, né? Um bebê. O que um bebê dá para a mãe? O xixi, cocô, um sorrisinho e dorme, né? Não dá nada para a mãe. Né? E agora a mãe tem que dar, né? E aí esse filho, quando a mãe não dá, o que ele faz? Ele começa a cobrar, ele começa a chorar, espernear, gritar e tudo mais, não é assim? Então, quando a gente entra, né, nessa relação de codependência, de triângulo dramático, né, isso tem toda uma teoria do Karpman, que é um cara lá que trouxe essa questão do triângulo dramático, mas é assim, ó, basicamente, quando você está na função de salvador, você entra para salvar essa vítima, e aí você entra numa função de... Essa vítima vai olhar você como se você fosse sua obrigação. Só que você começa a ajudar, e você começa a fazer, e de repente você fala assim, nossa, mas só eu estou fazendo. Mas eu não ganho nenhum obrigado, eu não ganho, eu não sou vista, nossa, ninguém me valoriza e tudo mais. E aí a gente vai para um outro polo do triângulo, que é o papel de acusador. E aí aqui é muito triste, porque quando você vai para o papel de acusador, você começa a destruir o outro. Às vezes a gente faz pelo outro, o outro, né? Continua te cobrando, né? E aí de repente você fala assim, nossa, mas você não fez nada para mim, eu abri mão da minha vida por você, e você não me reconhece, você não sei o quê, você é ruim, você é isso, você é aquilo. E aí o outro vai para uma função de acusar você, ele sai da vítima e ele começa também a virar acusador, e quem estava aqui, começou salvando, virou acusador, vem para a vítima. Então, essa pessoa vira e fala assim para você, eu não te pedi nada, você fez porque você quis. Quem mandou você fazer, e você nem fez do jeito que eu queria, você nem é tão bom assim, suficiente do jeito que eu queria, você também não vale nada, e não sei o que, E aí, quem começou salvando, acaba virando vítima, e acaba entrando naquele papel de inocente, ai, coitadinho de mim, eu sofro, e não sei o que, mas quem começou esse desequilíbrio todo, muitas vezes foi essa pessoa que começou dando demais. Então, quando a gente entende o nosso papel na relação, quando a gente entende que a gente não é obrigado a fazer nada, a dar nada, e o outro também não é obrigado a nada, né? Ninguém deve nada para ninguém, gente. Essa é a grande verdade. Ninguém te deve nada, né? Então, se você acredita nisso, você faz as coisas porque você quer e porque é a tua função na vida. Então, você faz para quê? Você faz porque é isso que você nasceu para fazer. Simples assim. E aí, Leandro, mas ele não me reconhece, ele não me viu, não tem problema, vai fazer para quem, né, para outras pessoas, mas não faça esperando o reconhecimento, esperando o muito obrigado, esperando isso do outro, porque muitas vezes você vai quebrar, geralmente você vai quebrar a cara, tá? Então, esses pontos aqui são importantes aí para superar crenças, né? Essa questão do não merecimento, do menos-valia, e transição de carreira, né? Teve uma pergunta aqui importante, é a última pergunta, depois eu vou abrir aqui para vocês se tiver dúvidas. E essa pergunta fala assim, como ter coragem para fazer uma transição de carreira? Olha, eu trabalho muito a questão de transição de carreira, eu mesmo já fiz uma transição de carreira, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria, depois de ter atingido uma posição importante na indústria, eu saí de lá e comecei do zero, né? Eu falei assim, nossa, eu vou começar do zero e olha, cuidado com aquilo que você profetiza na sua vida, porque quando eu saí da indústria e vim, eu abri uma empresa aqui, a minha empresa faturava zero. Então, cuidado com aquilo que você fala, porque isso pode se tornar a sua realidade. Então, primeiro ponto aí que eu falo sobre transição de carreira e sobre você entender, né, isso na constelação, eu estava comentando com a Eliana um pouquinho antes, a gente trabalha isso também, né? É assim, descobrir o que eu faço de errado hoje que me incomoda
e que fala assim, ó, esse trabalho aqui, ele me incomoda. Se eu quero fazer uma transição de carreira, é porque o atual não está legal. Então, é aquela coisa assim, o que não está legal aqui hoje? Quando eu entendo e eu trabalho isso que não está legal, o que acontece? Eu não levo, eu fecho um ciclo aqui e quando eu vou abrir um outro ciclo, eu abro um ciclo novo. Se eu não faço isso, eu fico levando os lixos dos empregos, dos trabalhos anteriores para o novo trabalho. Aí você abre uma nova empresa e aí se você não conseguia prosperar sendo empregado, você não consegue prosperar sendo empresário. Né? Então, ou então, eu saio de uma empresa que eu tinha dificuldade de relacionamento, mas eu não trabalho aquilo lá, e aí eu venho para uma nova empresa, começa um novo emprego e tudo mais. Ok, mas se eu não trabalho aquela questão que me fez adoecer na outra empresa, eu levo isso daí para a nova empresa, e aí isso aí fica um ciclo se repetindo. Isso também serve para o casamento, tá? Ah, Leandro, eu tenho problema com a minha esposa. Quantas vezes, né? O cara vai lá e separa da esposa, troca de esposa, é mais fácil, né? Só que aí troca de esposa e o que acontece? Ele arruma outra esposa, 2, 3 meses, está tudo uma maravilha, mas aí depois ele começa a ter problemas piores do que com a esposa anterior. Por quê? Porque ele não encerra aquele ciclo e leva esse problema para a próxima relação. É a mesma coisa no trabalho. Você leva esse problema para o próximo trabalho, para a próxima empresa, e aí você passa a repetir essas dinâmicas no novo trabalho. Transição de carreira, ele também tem a ver com propósito, né? Você entender o para que você trabalha, para que você faz o que você faz. Né? E quando eu falo de propósito, eu não estou falando daquela coisa mágica, maravilhosa, Leandro, então agora eu vou ter que ir lá para Santiago de Compostela para passar, fazer, né, andar lá no caminho de Santiago para eu descobrir o meu propósito. Não estou falando disso. Eu estou falando de você trabalhar, entender quais são as suas habilidades, suas potencialidades, aquilo que você ama fazer e colocar isso a serviço da vida, a serviço do mundo e sendo bem remunerado para isso. Quando a gente consegue equilibrar esses 4 pontos, eu digo que você encontrou o seu caminho, o seu propósito. Ah, Leandro, mas isso pode mudar na vida? Pode, isso vai mudar várias vezes. Né? O que era importante para mim há 20 anos atrás não é importante. Né? Algumas coisas não são importantes hoje, mas eu consigo ir mudando isso ao longo da vida e evoluindo, porque a gente vai evoluindo, essas nossas necessidades também vão evoluindo. Ok? Então, o primeiro passo é descobrir para que, né, você trabalha, qual é a sua função a função do trabalho na sua vida, para que você trabalha, e entender aí essas dinâmicas que te levaram a querer mudar, né? Então, o que está acontecendo hoje que me deixa infeliz e que me faz querer ir para um outro emprego, para um outro negócio? Tá bom? O que me faz, como eu posso encerrar esse ciclo para abrir um novo ciclo mais positivo, mais próspero, levando essa vida, isso tudo para uma nova vida, né? Uma coisa muito mais positiva aí do que vinha sendo anteriormente. Então, se a gente tem que resolver, né, aquelas cordinhas que puxam a gente para trás, a gente consegue cortar essas cordinhas através da constelação, a gente faz isso. A gente corta essas cordinhas para poder avançar. Aí, para o caminho que você decidir, se você liberar aqueles traumas, aqueles pontos que te prendem, que te amarram aqui nesse emprego atual, você consegue ter essa coragem aí para fazer essa transição de carreira. Outra coisa, quando a gente fala de coragem, de transição de carreira e de coragem, muitas vezes eu estou falando de quem precisa de coragem é quem é corajoso ou quem é inseguro? Quem é inseguro, né? E aí, quando eu falo a gente trabalha, né? Insegurança vem da onde? Vem lá da função materna, né? Insegurança vem de não segurança, quem insegura a criança, né? É a função materna. Então, muitas vezes a gente trabalhando essa relação com a função materna, isso te dá a coragem para você ir para a vida. E a função paterna, Leandro, a função paterna também. Por quê? Porque com a mãe eu aprendo a autoproteção, o autocuidado, e com o pai eu aprendo a relacionar com o mundo. Então, com a mãe eu aprendo a trazer, a estar na vida, e com o pai eu aprendo a estar no mundo, me relacionar com o mundo.
Então, trabalho, dinheiro, carreira também tem a relação com a função paterna. Então, quando a gente trabalha, tem a mãe e o pai bem trabalhado aqui dentro de nós, aí não tem nada que te segura aí para você, não tem insegurança, você vai ter a coragem necessária aí para fazer essa transição de carreira. E a gente trabalha, mais uma vez, tudo isso também nas constelações sistêmicas, tá bom? Gente, eu quero abrir agora para dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser participar aqui ao vivo, vocês podem me acionar aqui, desbloqueia aí o áudio e a gente vai respondendo. Dúvidas? Tinha uma questão aí que eu trouxe, que o pessoal falou também. Leandro, compartilha a sua playlist, né? Eu acho que a playlist, né, tipo, músicas positivas, coisas que me trazem positividade, né? Isso é uma coisa importante, que cada um encontre aquilo que faz sentido para vocês, né? Tem músicas que para mim são espetaculares e que para o outro pode não ser, né? Então, assim, procure buscar músicas, momentos que te deixem em paz, relaxados, alegres, coisas que te fazem bem. Eu gosto de músicas totalmente variadas. Eu gosto de forró, eu gosto de música de axé, eu gosto de música dos Estados Unidos, eu gosto de várias coisas. Então, vocês podem encontrar aí as suas músicas. Eu aqui no grupo pude trazer alguns exemplos aí que me fazem bem, e aí vocês podem encontrar o caminho aí de vocês também. Diga, Lindomar, você quer falar aqui com a gente? Eu estou querendo falar, Leandro. Pode falar. Uma bateria assim, bem fraquinha. Estou em viagem de trabalho e correria não deu para poder estar com o cabo em algum lugar que eu possa estar carregando. Tranquilo. Mas, primeiro que é um prazer estar aqui te ouvindo. E para todos aí que estão no grupo, eu quero passar uma mensagem daquilo que eu conheço um pouco de constelação e da admiração que eu tenho pelo Leandro. Nós encontramos num curso e o que eu posso dizer para todos aqueles que estão participando pela primeira vez, ouvindo falar da constelação sistêmica, o Leandro, ele é um grande profissional, um camarada com essa voz mansa, alto. Eu tive a oportunidade de participar de um curso não ligado nessa área, totalmente da constelação sistêmica, e que o Leandro não é atalho. Eu vejo assim o Leandro, porque hoje as pessoas querem muita resposta imediata, rápida, tudo. E constelação não é imediato, rápido, tudo. Constelação é algo sistêmico, né? E aproveitem. Eu também estou aqui aproveitando, estou aqui aproveitando e digo para vocês o seguinte: ter um bom profissional nessa área é extremamente importante, porque a relação sistêmica é muito sensível. Então, eu quero aqui deixar meu depoimento da minha admiração que eu tenho por você e para toda essa equipe que está aqui, que quando você começa a trazer outras pessoas para falar positividade, as outras pessoas te ouvindo, dizer assim: olha, esse camarada é um grande profissional. Então, assim, muita seriedade, porque um dos grandes problemas que nós temos, não só no nosso país, no nosso planeta, a pandemia está aí mostrando para a gente que nós somos um planeta, e na verdade é só um planeta dentro de um universo, é essa sistêmica toda que a gente tem que estudar. E eu tenho a honra de conhecer um camarada com relação sistêmica, que eu já conhecia com outras pessoas também, muito top, mas que vocês tenham, assim, a clareza que o Leandro é um profissional extremamente capacitado e com uma acessibilidade enorme. Uma sensibilidade enorme. Eu trago isso aqui, estou aqui com vocês exatamente pelo respeito e por aquilo que você participa, Leandro, da minha vida sistêmica.
E quando a gente começa a entender a cada parte de nós, desse universo, a gente começa a se perdoar primeiro, a perdoar quem com algum momento nos mudou. E quando você fala do seu playlist, eu vou ficar nessa linha. Às vezes uma música que eu gosto muito, eu passo a não gostar. Às vezes uma música que eu não gostava, eu passo a gostar. É se sentir. Então essa é a minha contribuição, porque eu estou com medo de perder aqui toda a minha bateria e não deixar essa mensagem de respeito. Muito obrigado aí pelas suas palavras, gratidão. Você é muito querido. Professor Lindomar tá aí direto do Espírito Santo para o mundo aí, né? Nós temos gente daqui do Brasil todo aqui também. E é uma alegria, um prazer muito grande, uma honra ter você aqui nesse grupo também, viu? E, gente, acho que tem mais alguém aí que quer comentar algo, quer trazer algo aqui? Fiquem à vontade. Realmente a constelação ela é um divisor de águas, né? Porque ela quando a gente entende o modo saudável, a gente para de adoecer, né? Parece que é óbvio, mas né? Às vezes a gente fica trazendo um caminho, né, que não funciona para a nossa vida, e porque a gente aprendeu isso ao longo de tantos anos e tantos jeitos, né, e que a gente nem sabe que tem outro jeito de funcionar. E aí teve um rapaz aqui que veio fazer uma constelação uma vez, ele falou assim: Leandro, o que você me trouxe aqui é um mapa de como funciona a vida. E aí eu falei assim: não, mas isso é um mapa, é muito simples, é como funciona a natureza, né? E aí ele falou assim: não, Leandro, isso aqui é um mapa, isso aqui devia ser ensinado nas escolas, devia ser ensinado quando a mãe vai ter filho, né? Antes de ter filho, no casamento, né? No encontro de casais, devia ser ensinado a sistêmica. Por quê? Porque aqui a gente está falando de relacionamentos saudáveis, né? De encontrar a sua posição na vida, posição no mundo, posição no seu casamento, na sua função de pai, de mãe, de filho, enfim, quando a gente encontra o nosso lugar aí, a vida inteira flui, né? No trabalho e tudo mais, então não tem nada que te segura, tá? Então esse realmente, eu concordo aí com você, Lindomar, tem muita, a gente precisa muito aí da sistêmica. Deixa eu ver aqui o que mais, tem uma mensagem aqui que alguém me mandou aqui, que eu não estou enxergando, aqui, ó. Leandro, é tudo isso e mais um pouco. Eu só tenho a agradecer por tudo. Ô, querida, eu que agradeço você, a sua participação, seu carinho, viu? E tudo mais. Gente, eu vou terminando aqui, nós já estamos com 1 hora de live. Um grande abraço aí para todo mundo. Eu quero deixar para vocês. Amanhã eu tô pensando aqui, a Eliana me perguntou aqui como é que vai fazer aí com os próximos desafios, e eu quero fazer uma pesquisa aí com vocês. Então, para a gente, faltou uma parte aí da pesquisa, então eu quero fazer aí, se vocês puderem me responder essa pergunta, essas perguntas aí, eu estou bolando aí um bônus, alguma coisa aqui para a gente, para facilitar aí para vocês. Então, amanhã aí eu, o Luciano, vamos estar trabalhando nisso e a gente vai trazer isso aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus, um prazer imenso ter vocês aqui nesse desafio, e vamos que vamos, tá bom? Um abraço, espero que vocês continuem aí com a positividade, fazendo os desafios e trazendo isso para a vida. E se alguém tiver alguma dúvida de constelação, tiver alguma dúvida aí de se isso aqui é para você e tudo mais, pode me mandar mensagem aqui no privado, tem o link aí no grupo. E aí eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e para a gente agendar a sua constelação, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.